Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu Ladycast, comigo, Daiane Gonçalves. No episódio de hoje, abordaremos o tema do Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio e, paralelamente, também ao cuidado da saúde mental. A minha convidada de hoje é a doutora Daniela Gontijo, que tem uma melhor propriedade para falar sobre esse assunto e esclarecer ainda mais sobre o tema. Doutora Daniela, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer te receber aqui de novo. Eu que agradeço essa oportunidade, né, estar aqui com vocês, participando e, desse encontro que está sendo um sucesso, né, o nosso podcast aí, né, Lady Podcast. E dizer da alegria mesmo que eu tô aqui. Eu quero falar que da próxima eu vou pedir música no Fantástico, viu, Ótimo. gente? Doutora Daniela, primeiramente, para o pessoal, né, que nos acompanha, deixe para eles claro qual que é a sua especialização quando a gente, né, trabalha aí o Setembro Amarelo, porque você é psicanalista, né, também é psicóloga, Sim. tem um trabalho de abordagem em especial com crianças, né, adolescentes. Bom, eu sou psicóloga, né, tenho a graduação em psicologia, eu tenho uma pós-graduação em psicanálise e educação e tenho a formação em psicanálise pelo Instituto Mineiro de Psicanálise. Então, a minha orientação de trabalho é a partir da psicanálise lacaniana. E eu tenho uma clínica, assim, importante com os adolescentes, né? Com os jovens e adolescentes. E aproveitando esse gancho aí, do seu trabalho linkado à análise lacaniana, houve inclusive um encontro, não é? Em Sim, Belo Horizonte, semana passada? sim. Estávamos lá, trabalhando muito, assim. É uma grande oportunidade, né? Foi o ENAPOL, que é um encontro americano de orientação lacaniana, né? E fazer parte disso, participar disso de alguma maneira, nos atualiza, né, assim, a gente é advertido pelo Lacan que devemos estar sempre atentos ao horizonte de nossa época. Então, estar com os pares nesse momento de produção de conhecimento, né, de investigação, aonde se fala do mais novo que está nos orientando hoje na nossa clínica, foi um encontro muito clínico, então a gente sai de lá, assim, abastecidos, né, Ai, que ótimo, para continuar na clínica e seguir com as pesquisas. que bom. Doutora Daniela, entrando aí no gancho, né, do Setembro Amarelo. A gente sabe que ainda para muitas pessoas é um tabu quando a gente fala sobre a questão do suicídio, né? Algumas pessoas até rejeitam um pouco falar, mas a cada dia a gente vê essa necessidade da gente falar a respeito, não só, né, no Setembro Amarelo a gente entende que houve, né, essa designação do Setembro Amarelo para se falar a respeito, mas ao mesmo tempo o combate ele é o ano inteiro, né? Sim. Porque a dor não tem calendário, o sofrimento não tem dia. Então é preciso a gente abordar e trabalhar a nossa saúde mental o ano todo, né? Mas o Setembro Amarelo em si, a criação dele, né, o foco é trabalhar essas vítimas de suicídio. Como que surgiu o Setembro Amarelo? Bom, ótimo. É bom que a gente pode falar um pouquinho dessa questão do suicídio até a gente chegar no Setembro Amarelo, que eu acho que pode ser Ótimo. importante até para o ouvinte, né? Sim, Entender um pouco, assim, a gente historicizar essa questão do exato. suicídio. Então, a gente sabe que no século XVI, o suicídio ele era considerado assim como uma peste. As pessoas, a família que tinha algum ente querido, algum ente que tivesse feito suicídio, né? Atentado contra a própria vida, essa família, ela era exposta em praça pública, o corpo desse ente ficava exposto em praça pública a fim de causar vergonha. Ela perdia todos os direitos civis das famílias, os bens eram confiscados. Então, desde essa época, a gente viveu um tempo onde isso começa a não poder ser falado, onde começa a nascer esse tabu sobre a questão do suicídio. A modernidade, a gente tem com a literatura o Shakespeare, que vem falar com a gente do Romeu e Julieta, do próprio Sim. Hamlet, né? Ali onde localiza o suicídio enquanto uma escolha, né? Algo declarado. Talvez até romantize um pouco, né? Sim, sim, a literatura vai tratar isso de alguma maneira, mas naquele tempo o suicídio tem outro tratamento. Ele sai desse lugar da vergonha, né? De, de de promover perdas, assim, importantes para a família, né, eles chegavam a ficar na miséria, passarem fomes e tudo, e ele ganha um outro lugar com essa questão histórica mesmo. E
com o contemporâneo, com o nosso tempo, né, século XIX, século XX, século XXI agora, ele também desloca novamente. Por quê? Porque desse lugar, nessa cultura nova, que a gente começa a ser inserido desde o século XIX, que é essa cultura aonde a gente não pode ser fraco, aonde a gente não pode falar dos sentimentos, aonde isso fica associado a um certo fracasso, né? O suicídio passa, mais uma vez, a ocupar esse lugar de tabu. Então, falar sobre isso fica associado a falar de um fracasso. E aí, na intenção, né, de fazer com que a gente fosse convidados a falar disso de novo, de tentar encontrar uma forma de lidar com isso, a partir do que a gente foi assistindo, desse crescimento exponencial do suicídio desde então, os dois órgãos mundiais de saúde mais importantes, que é a OMS e a ONU, decidem priorizar o suicídio enquanto um tema a ser trabalhado. É claro que ali tem uma lógica muito médica, eles tentam regulamentar até como falar, como se deve ou não falar, e aí a gente chega no Setembro Amarelo, né? Que ele entra nesse calendário das campanhas sobre a saúde. Agora, é importante a gente marcar, Leide, que o suicídio não é uma doença como um câncer, como um câncer de próstata, né? Ele Aham. não é uma doença que invade o seu corpo e causa uma lesão e que se identifica, estabelece um tratamento assertivo e, e você tem um sucesso, né? O prognóstico é muito bom, né? Sim. O suicídio, na verdade, ele é considerado hoje, a gente pode pensar, uma psicopatologia social, né? E quando essa campanha do Setembro Amarelo ela aparece, ela no início ela foi muito normatizada, tinha muitas normas para ela acontecer. E o que a gente entende hoje, que a iniciativa foi, né, assim, é uma iniciativa muito bem-vinda, né? Mas as críticas que a gente vê nessa campanha é que a gente precisa de convidar o outro, talvez não é a falar do suicídio, mas é a falar do sentimento. Sim. Né? Esse é uma virada de chave que a gente precisa fazer nessa campanha do Setembro Amarelo. É Excelente. convidar o outro, a sociedade, a comunidade, a falar do sentimento, a falar dos afetos, a falar das dificuldades, dar lugar para isso. Né? Porque falar do suicídio tem. É como se estivéssemos falando apenas da consequência, né? E não Exatamente. da prevenção para se evitar isso. E tem alguns estudos que nos mostram que, tem autores que concordam com isso, outros não, mas que eles mostram que falar do suicídio, de uma certa forma, pode gerar uma catarse no outro. Sim. Né? A gente não está aqui justificando que, então a gente não vai falar, porque senão o outro vai tentar suicídio, não é isso. Mas que, indiretamente, isso tem uma associação. Né? Algo que está ali recalcado, né, mais reprimido, e de repente escuta-se falar demais, isso desperta o sujeito inábil com a questão, Sim. né, toda sentimental, dos recursos psíquicos dele mesmo, de repente comete um ato, né, motivado a isso que foi incessantemente falado. E assim, quais que seriam os principais fatores que afeta, por exemplo, a saúde mental hoje de crianças, de adolescentes, até porque como a gente comentou em off, tem, né, uma faixa etária aí que a gente vê uma propensão maior, né, para esses casos. Sim. O suicídio, ele tem algumas características, né, assim, ele não é igual para todas as classes, em termos estatísticos mesmo, em termos numéricos, né, então, assim, a gente vai verificando a partir dos estudos que as causas principais, né, do suicídio têm a ver com a miséria, tem a ver com o patriarcado, está relacionado à família, a perdas amorosas. Então, ele traz uma questão muito singular, muito particular de cada um, né? Então, quando você fala dessa questão da saúde mental e disso está concentrado, né, na questão dos jovens, né, o que a gente vê também hoje é que na faixa etária, se eu não estou enganada, é de 15 aos 24 anos, é a faixa etária que mais acontece o ato suicídio. Tem uma outra característica que é importante também a gente falar, que é a quantidade em homens é muito maior do que em mulheres.
Sim. E aí a gente vai voltar naquilo que a gente falou anteriormente. Quando a gente os homens, numa história cultural, foi dito para eles, foi transmitido para eles que falar sobre emoção, falar do sentimento, principalmente para os homens, tinha o significado de fraqueza, Sim. né? Então, por isso que a gente localiza hoje a taxa é assim, 80% mais nos meninos do que nas meninas. E a associação que a gente consegue fazer diante desses dados é sobre isso. Porque o que a gente vê que ajuda na saúde mental, tanto da criança, do adolescente ou do adulto, é esse sujeito ter um lugar aonde possa ser acolhido aquilo que ele tem de pior, aquilo que ele tem de sofrimento, né? Aquilo que ele tem que para ele é um fracasso, ainda que para o outro não seja, mas para ele é um fracasso. E, infelizmente, a gente vive numa cultura hoje de desempenhos, né? Se a gente for pensar Sim. assim, né? De performance, né? E não cabe isso. E isso está muito associado a esse número que cresce exponencialmente, né? Então, promover uma saúde mental para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, é escutá-los. É dar a oportunidade, criar ambientes, proporcionar, né, assim, lugares aonde ele vai poder falar sobre si mesmo, né, se abrir, falar da tristeza, né, assim, ter um lugar de escuta, ser escutado. Inclusive eu estava pesquisando, né, para o nosso podcast, eu vi que, a grande parte das pessoas que conseguem de fato, né, concretizar ali a tentativa de tirada de vida, e chega realmente no suicídio, realmente a grande maioria são homens, mas a tentativa em grande parte das mulheres. Tem essa discrepância. E interessante que quando se falou, né, dessa, vamos dizer assim, dessa conquista negativa que acontece dos homens conseguirem de fato cometer o suicídio, realmente foi se associado a essa questão do padrão do silêncio. É do homem não poder falar aquilo que ele sente, não poder explorar os próprios sentimentos e muitas das vezes também não buscar conhecer a ele próprio, a entender as emoções dele, os sentimentos. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante, doutora Daniela, foi que em 2016, bem antes da pandemia, foi feita uma campanha mundial, né? Porque os números foram alarmantes. Ou seja, se antes da pandemia, o que na hora me fez, Uhum. né, Uhum. pensar, já estava nesse ponto, você que é uma pesquisadora, uma estudiosa da área, agora, depois da pandemia, esses números devem ter aumentado ainda mais, né? Sim, a gente assistiu na pandemia, assim, uma catástrofe, eu diria, assim, né. Tem alguns autores que não concordam muito com essa questão de falar que é que foi, né, uma epidemia Aham. que a gente viveu, mas eu acho que se a gente localizar isso no na pandemia, eu acho que a gente pode sim nomear isso como uma epidemia do suicídio. E aí a gente pode pensar nisso, por que que ali naquele lugar, naquele tempo, aonde a gente ficou isolado, isso foi crescente, né, assim, porque a gente entende que o tratamento e a cura sobre isso é no laço social. E é você estar enlaçado com o outro. É você ter contato com o outro na oportunidade de poder falar sobre o seu sofrimento, né. Então foi um momento aonde a gente ficou fechada, a gente não tinha muito contato com esse outro, né. E aliás, isso é algo que não vem só da pandemia, a pandemia reforça isso, mas é desse tempo nosso agora, né, assim, que a gente tem cada vez menos daí de buscar do outro, né, assim, a gente tem cada vez menos se dirigido ao outro, porque a gente vem escutando aí que a gente tem que dar conta sozinho, a gente, né, a gente tem que empreender, né, o sucesso vai depender só de mim, não depende do outro. Então tem todo esse discurso neoliberal que contribui para esse fechamento do sujeito não se apresentar com as fragilidades dele, né, porque ele não vai ter um lugar lá no social se ele se apresenta dessa maneira. E tem um outro ponto também, que é essa questão do discurso da ciência com a tecnologia, né, que eles nos oferecem um saber na mão. Então a gente tem observado assim, como que isso tem empobrecido os recursos psíquicos do outro.
Antes, quando eu queria saber de alguma coisa, quando eu tinha dúvida, né? Eu ia até o outro, eu perguntava a um professor, eu perguntava a um tio, eu ia até o outro. E quando eu vou até o outro, vai ter imprevisto. O outro não vai estar, o outro não vai responder de um jeito. Vão ter desencontros nesse Sim. encontro e, e de uma certa forma, proporciona uma plasticidade psíquica maior para mim, eu ter que saber lidar com esses embaraços. Hoje, com gadgets, nós estamos com o saber no bolso. Sim. Então, eu vou cada vez menos ao outro. Então, eu experimento cada vez menos essa possibilidade do engano, essa possibilidade de um contratempo, né? Além da rapidez que eu tenho acesso ao saber, né? O outro vai ficando cada vez mais fora do meu circuito. E tá tão alarmante isso que a gente vê, né, inclusive foi noticiado em alguns veículos de comunicação um tempo atrás que algumas pessoas estavam usando a inteligência artificial para fazer terapia. Ah, isso é toda hora. Isso aí. E eu falei: "Gente, mas como?", né, porque assim, é totalmente diferente. A IA, ela vai sendo alimentada e respondendo com passo ao passo que você vai ali, né, dando informações para ela. O seu médico ali, o seu terapeuta que está te acompanhando, ele vai te implicar, vai puxar de você, às vezes, situações incômodas que a IA não vai. Sim, E que são elas que vão te fazer dar o passo para frente que você precisa ir. exatamente. Então, gente, como que é possível, né, uma inteligência artificial substituir a escuta humana, a fala humana, né, nesse Eu acho que é ponto? eu vou ser aqui, até eu trouxe um livro que depois eu vou apresentar para vocês, até Sim. esse colega aqui do livro é um pesquisador, assim, importante na psicanálise, né, e nas falas dele ele está sempre dizendo, assim, que a gente não precisa ficar ameaçados, assim, porque a gente trata do inconsciente, Sim. e não tem IA que há de dar conta disso, né. Então, assim, isso vai vir mesmo, é do movimento, tá aí, isso no consultório é o tempo todo, com os adolescentes, eles chegam dizendo aí eu perguntei para o IA se eu falava isso, se eu não falava, mas o encontro é outra coisa, né, na hora que ele vai lá na experiência, ele vai ter que lidar com outras coisas, que lá no IA não vai aparecer. E é isso que nos interessa, é o tropeço, é o que escapa, né, são os atos falhos, né, então, isso o IA não escuta. Verdade. Doutora Daniela, uma coisa que eu, nessas minhas pesquisas também observei, inclusive de outros profissionais da área falando, é que pode ter a propensão, né, para a pessoa querer tirar a própria vida, né, cometer o suicídio, pode vir do fator genético, pode ser também do fator social, mas a maioria das vezes está ligado a algum tipo de transtorno, né, uma depressão, uma bipolaridade, né, uma crise de ansiedade muito exacerbada. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, eu acho que como a gente tentou trazer aqui, assim, um percurso histórico do suicídio, né, no tempo de hoje, realmente ele foi associado a essa patologização social, e aí é sobre a questão da saúde mental também, né. E mais uma vez a gente sofre um preconceito muito grande, porque falar de saúde mental, eh, fica muito associado a estereotipias. E Sim. aí o sujeito não quer, se falar deste lugar. Então ele não busca tratamento, ele não busca soluções, né, que poderiam, evitar, né, consequências maiores. Porque quando a gente fala que o maior índice de suicídio é nessas de uma certa forma, ele tá no periférico, ele tá naquele que sofre uma certa segregação, né, nos grupos de minorias, as taxas são muito mais altas, né, assim. E a saúde mental, eh, aí a gente já tem muito preconceito, né, então, de fato, se admitir que não está bem psiquicamente, né, que experimenta algum tipo de transtorno, né, tem algum tipo de sofrimento, né, que precisa fazer uso talvez de uma medicação, né, evitaria. Mas, mais uma vez, Leide, a gente precisa de ter esse lugar na sociedade, a gente precisa falar disso, a gente precisa né, eu fico vendo assim, de ter programas Sim, que a gente normalize isso. A sim. gente, né, a gente não consegue essa potência de felicidade o tempo todo, né, a É, gente de altos e vez em baixos, quando né. acontece a felicidade, né, assim, no dia a dia é a dureza da vida mesmo.
Porque o que incomoda, um outro ponto que incomoda muito no suicídio que a gente vê assim, porque de fato ele traz uma questão que ela é reguladora da nossa vida, né? Para que viver? Qual o sentido da vida? É quando o sujeito depura todos os recursos dele de encantamento, de ligação social com o outro, e ele chega nessa questão, né? Para que viver? Se você for pensar, é uma pergunta difícil da gente responder. Até a gente que minimamente está bem aí, né, com a saúde mental, a gente tem dificuldade em responder a isso. Que sentido tem eu acordar todos os dias, levantar, trabalhar, né? Então, ele escancara o mal-estar da civilização. A pessoa não encontra esse sentido e o propósito associado a ele, ela fica mais propensa. Fica mais propensa, né? Não é uma resposta fácil de se dar. E quando chega nela, ela revela um mal-estar com a civilização que todos nós experimentamos. Então não vamos falar disso, né? Então não vamos falar disso, porque vai escancarar algo que não funciona. E a promessa é de que tudo funciona. A promessa é de que tudo dá certo, né? E tem o pote no final do arco-íris, o Que pote de ouro. depende de você, né? Assim, esse depende de você, esse depende só de você, ele chega a ser cruel com o jovem. Sim. Né? Quais os aspectos que a gente pode, por exemplo, observar? Tem pessoas que dão sinais claros, né, doutora Daniela, que não está bem, está precisando de um suporte. Mas já tem outras pessoas que já são, assim, tão introspectivas que não transparecem. A gente vê aí nos noticiários, pessoas às vezes próximas, né, que infelizmente sofrem algum tipo de perda nesse sentido, mencionando, mas assim, a pessoa aparentava estar super bem, né? Só que existe aquela questão do aparentava, né? A gente não conhece, às vezes, o íntimo do outro a ponto de saber o quão de fato ele está sofrendo e o quanto ele precisa de ajuda. Mas tem alguns pontos que a gente consegue perceber para dar esse suporte, essa ajuda, ou então ficar de alerta, né? Sim. Eu pensar assim no público, criança e adolescente, eu acho que a gente precisa de estar atento a comportamentos, a atitudes que não fazia parte da rotina, não faziam parte desse sujeito e começam a aparecer. Então, eu acho que na escola é um grande lugar para a gente observar queda de rendimento, dificuldade de participar do grupo, né? O adolescente que às vezes começa a se isolar, começa a não participar do social mínimo, né? Às vezes tem dificuldade até de ir para a escola, começa a ter atitudes, às vezes, com um tom de agressividade maior que não existia. Então, qualquer comportamento atípico que aquele sujeito passa a demonstrar, ele é um sinal de alerta. E aí, o que a gente precisa fazer? Não é silenciar esse sujeito. Não é ir lá, né? Talvez, eu acho que isso é o que mais falta, sabe? Assim, eu vejo para os jovens hoje, assim. É alguém que olhe no olho dele e pergunta o que é que você tem. Tem uma escutativa. Porque a gente fala assim que a ferramenta é tão fácil, mas ao fazê-la operar é difícil, né? Assim, porque os pais, muitas vezes, sabe, Leide, assim, têm a ideia de que se aquele filho está triste, de que se aquele filho está com alguma dificuldade, o fracasso é dele. E se ele for lá olhar para isso de frente e verificar isso, ele vai estar confirmando o seu fracasso. E não é sobre os pais. Nem tudo é sobre os pais. Né? Tem muita coisa que é sobre esse sujeito. O sofrimento dele é sobre ele. E cada vez que a gente vê assim, de uma forma muito positiva, quando esse sujeito é convidado a falar, quando ele é provocado a falar sobre ele, a gente consegue recuperar esse sujeito. A gente consegue construir junto com ele uma saída outra que não a do suicídio. E tem, por exemplo, meios que os pais podem, por exemplo, sentar, vamos como se diz, imaginar uma situação, né? Tá lá o jovem, que tá passando por algum momento difícil, e o pai e a mãe chegam para falar, e às vezes, e ele é introspectivo, não quer falar, como que os pais conseguem, em outras palavras, puxar para fora aquilo que tá doendo lá dentro? Olha, aí a gente vai pensar numa rede de apoio. Porque nem sempre vai ser o pai ou a mãe que vai conseguir isso. Mas ainda que o pai e a mãe não consiga, eu considero importante esse pai e a mãe dizer para eles, para esse jovem, para essa criança,
E eles estão percebendo que tem alguma coisa que está diferente, que eles podem ajudar. Eles estão ali dispostos a ajudar. E ir atrás das redes de apoio. Se tem uma namorada, se tem uma melhor amiga, se tem um tio que tem mais contato, se tem um professor que tem uma intimidade maior que esse aluno, né? Ir na escola, saber como é que ele está. Então, quem vai fazer essa função, talvez, e que vai conseguir fazer com que ele se enlace com algo que é sobre a vida, vamos dizer assim, não necessariamente tem que ser os pais, mas os pais podem ser o ponto de onde pode partir. E a adolescência se fecha mesmo, eles criam um distanciamento dos pais, né? Assim, fica difícil o acesso ali muitas vezes, né? Mas a gente precisa insistir. A gente precisa insistir. Porque esse comportamento deles de se afastarem, que em algum tempo foi chamado de rebeldia, né? Você está chamando ele dessa introspecção, isso, no final das contas, não diz que ele não quer esse outro. Né? Ele está desajeitado de como receber esse outro pelas mudanças que ele está enfrentando na vida dele, né? Que é o momento que é onde se experimenta as maiores transformações. Né? Então, eu acho que é preciso insistir, deixar esse outro saber que você percebeu que tem algo diferente, deixar o caminho aberto. Se é com a mãe que é mais fácil conversar, se é com o pai que é mais fácil, se é com o irmão. Né? Eu acho que é ampliar a rede de apoio para que a gente consiga fazer com que esse sujeito, né, faça laço com a vida. Em contrapartida, o que não dizer, Ah. né? Porque eu acho que também é importante, às vezes, a gente adotar as medidas também de contravenção aí, porque muitas vezes, na tentativa, eu vejo isso, né, como mãe hoje, principalmente, mas assim, de muitos pais, na tentativa de querer socorrer o filho, né, de acalentar ali, às vezes, assim, tenta isso de uma forma tão exacerbada, tão, como que eu não lembro agora a palavra que eu queria usar, mas assim, de uma forma tão implícita, tão firme, e acaba acuando ainda mais, né? Então, ou usa de uma palavra, um termo que vai doer ainda mais. Então, o que a gente deve evitar? Bom, eu acho que tem uma frase clássica que os meninos escutam, os adolescentes escutam, né? Todos os adultos escutam isso, né? Assim, na hora que esse sofrimento mental aparece, e como eu falei, né? Não é um sofrimento que está ali visivelmente no corpo, né? É um sofrimento que a existência dele é interna do sujeito É mesmo, uma né? dor que não sangra, né? É uma dor do existir mesmo, né? Assim, é dizer que esse sujeito tem tudo, porque que ele está assim. Eu acho que se a gente puder eleger uma frase assim que a gente talvez pudesse evitar essa, né? Assim, porque se o sujeito está em sofrimento é porque tem algo que está faltando ali. E essa falta nem sempre ela é de algo concreto. Né? Às vezes esse sujeito nem sabe o que é, Sim. mas tem algo que está, de uma certa forma, em falta para ele. Então, essas frases, né, assim, Ou é frescura, né? e aí cai naquilo que a gente falou, né, Leide, anteriormente, assim, os pais, os responsáveis, quem está lá, o professor, quem tiver nesse lugar de referência para esse sujeito, precisa se separar disso e entender que ele não é responsável pelo sofrimento desse sujeito. Esse sujeito, ele está sofrendo por efeitos das experiências dele. Então, quando você não se sente responsável por aquilo, você não vai ter culpa daquilo e talvez você vai conseguir aproximar daquilo de uma forma melhor. Né? Então, esse é um ponto assim, muito importante para as famílias. Né? Como você disse aí anteriormente, aí vem com as frases agressivas, né? Você é um fraco, né? Você não tá dando conta porque você é um fracassado, né? Eu Então, já assim, cheguei a ouvir que, por exemplo, quando eu tive depressão, que era frescura, que não existia isso, que sim. eu não devia ter tempo para ter depressão, ou então, né, uma outra frase terrível. Ah, depressão é coisa de rico. Uhum, Pobre não tem depressão. uhum. Como se a dor ela fosse iminente a uma classe social, E né? não é. Ninguém não Ninguém pudesse tá passar por ela. ninguém, e aí eu acho que ela não é um privilégio, né? Ela tá para todos, assim. Exato. Ela tá para todos. É uma questão que tá para todos. Era uma das frases que eu ouvi, acho que assim, aquilo ali doía ainda mais, Uhum, né? Machucava ainda uhum. mais. E as redes sociais hoje, doutora Daniela, acaba também propagando muito disso, né? Às vezes em alguns momentos.
tem inclusive se tornado em alguns aspectos uma certa pandemia, uma epidemia, de alguns jovens que têm, por exemplo, um ídolo, né, uma pessoa a quem ele admira muito, se espelha, e se porventura em algum momento essa pessoa não está bem, sentido emocional, mental, e atenta contra a própria vida, há-se pesquisas de que a tendência é que aquelas pessoas que, por exemplo, segue tal pessoa, também pense na mesma situação, Uhum. se coloque em risco também e atente contra a própria vida. As redes sociais hoje, de fato, acaba propagando isso? Olha, ela faz meio que as 2 funções. Eu acho que ela exerce uma função ou outra também, que é de informação, que é de oferecer para esse sujeito um modo de estar ligado a outras coisas, né, mas esse sujeito também vai ter acesso a essas propostas, né, que eu acho que isso a gente acompanhou aí agora, eh até é interessante isso que me lembrei agora, eu não vou lembrar o país certo, não sei se foi na Espanha ou tem alguns países, que vem discutindo essa questão do suicídio, até do suicídio assistido, Sim. né, autorizando esse suicídio assistido. Desafios, né, que as É, pessoas e aí fazem. os adolescentes, esse ponto que você traz dos ídolos, né, de talvez fazer a mesma coisa que esse outro que está lá na tela faz, a gente chama de uma relação alienada, sabe, Leide? Assim, há uma alienação desse sujeito a esse outro, aonde ele não consegue se separar. E isso, de uma certa forma, é uma estrutura subjetiva que a rede social oferece hoje, aonde o sujeito passa, de uma certa forma, a acreditar que ele também é o outro. E que se o outro faz, ele precisa fazer para ele ser igual, porque senão, se ele não fizer, ele vai se separar do outro. Né? Olha. Então, eu brinco assim que é quase que o advogado do diabo, sabe, das redes Sim. sociais, assim. Porque ali também tem muitas possibilidades. Nem sempre que o sujeito está na rede social, né, ele vai estar exposto ou vai ser convidado a isso. Mas, e aí tem um outro ponto que a gente sabe hoje, trabalhando com os algoritmos, né, assim, como que se o sujeito pesquisa sobre isso, se o sujeito faz qualquer tipo de menção sobre isso, esses conteúdos vão começar a chegar para ele, e a partir disso, sim, pode ser um indutor, né? Assim, pode contribuir para uma ideia, para um pensamento que estava ali muito rudimentar, passar a ficar mais elaborado, e esse sujeito talvez chegar até o ato. Acaba ganhando força, né? A gente viveu ondas de suicídios coletivos, né? A gente viu isso no Oriente, né? Assim, e eu estou falando disso assim que no Ocidente estão começando a se discutir a possibilidade disso poder ser assistido, né? E aí não é não falar dessas coisas, é aí pensando nessa campanha, né, no Setembro Uhum. Amarelo, assim, não é evitar de falar sobre isso, É falar é da forma é correta. falar, é informar sobre Sim. isso, né, assim, e não desistir dessa pegada de que a gente precisa falar dos nossos sentimentos. O nosso sentimento precisa ter um lugar no social, ele precisa ter um lugar no social. Existe diferença, por exemplo, do comportamento ali de sofrimento do menino para a menina, do homem para a mulher, né, do jovem e da jovem? Existe de todos, né, assim, o sofrimento, ele vai marcar a singularidade de cada um. O modo de sofrer com a coisa, ela é muito particular. Por isso que a escuta de cada um é importante, né. O modo como você vai sofrer a pandemia, por exemplo, não é o modo como eu vou sofrer, mas tem um sofrimento, né. Então, essa marca da singularidade é que a psicanálise convida ao sujeito falar, a escutar. Porque o que que a gente percebe na medida que a gente consegue fazer com que esse sujeito fale, né, vai construindo essa fala sobre organizando as questões dos afetos, do sofrimento, e na verdade o sujeito, ele não quer morrer, ele não quer acabar com a vida dele. O sujeito quer dar um fim para aquela angústia, para aquele sofrimento, para aquele tédio, para aquela falta de reconhecimento, para aquela falta de lugar. É isso que o sujeito quer acabar. Então, e a proposta do tratamento, muitas das vezes, é a gente conseguindo colocar intervalos nessa decisão,
né, com estratégias. Então, amanhã eu te ligo, então você vem amanhã no consultório, ou está na escola, então amanhã o professor vai passar na sua casa para você, né? Cada instituição aí Sim. é uma estratégia assim da gente, porque nesse intervalo que a gente vai conseguindo expandir, né, o sujeito pode enlaçar com alguma coisa que vai ser sobre a vida e não a morte. Existem 3 pilares que eu ouço muito a doutora Ana Beatriz Barbosa falando, ela também que é, né, Sei. psicanalista. Ela fala sobre a questão, eh, da importância da saúde mental, espiritual e psicológica. Uhum. Ela fala que os 3 estando associado, a pessoa ela consegue encontrar esse sentido, esse propósito na vida, e é uma das formas, assim, que ela orienta, né, os pacientes dela, para poder lidar com esses sentimentos de dor, de querer tirar a própria vida. E ela mencionou isso mesmo que você falou, ela reforça isso, que a pessoa que pensa no suicídio, ela não realmente tem aquele desejo da morte, mas às vezes ela tá tão saturada do sofrimento que ela quer acabar com aquilo que tá causando a dor É para porque ela. ela acha que não tem outra saída. E aí é Ela vê aquela tudo em lente de grau. e aí a gente volta no ponto do sozinho, né, assim. Apesar da gente ser sozinho, a gente não estar sozinho. A gente pode contar com o outro. Então, quando eu acho que eu não tenho mais saída, eu preciso de ir até o outro. É lá que eu vou conseguir construir esse novo caminho, essa nova possibilidade, esse novo modo de fazer. E a promessa, eu acho que ela deve ser honesta com esse sujeito de uma certa forma, que não é se livrar, ficar livre do sofrimento, nessa ideia higienizante que a gente tem hoje, né, que eu não vou mais sentir isso e que você vai ficar livre. Não, a gente vai construir maneiras de lidar com isso, que não seja a morte. A morte é uma maneira de lidar. É uma maneira bem prática de lidar com as dificuldades, se a gente for pensar, né. Só que, o sujeito precisa entender que tem outra saída. Ele precisa acreditar nessa intervenção que a gente faz, seja família, que seja escola, que seja num grupo social, que seja na dança, qualquer na religião. O sujeito precisa acreditar que tem outra forma de fazer, e não É colocar o fim da porque vida. se tiver alguma coisa que ele precisa resolver, ele só vai conseguir fazer isso estando vivo, Sim. né, ele É precisa aí que disso. você tem possibilidades, né? Enquanto eu costumo falar isso muito assim, enquanto a gente está vivo, a gente tem possibilidades, né? Doutora Daniela, e assim, qual que, por exemplo, é o papel da escola, da família, igual você falou, de uma organização religiosa, Uhum. né, nesses ambientes, assim, como que a pessoa ela pode encontrar, se a gente está nesse ambiente, qual é o nosso papel, o nosso posicionamento para ajudar alguém que precise, É, além da escuta, né, que a gente falou que é sim, tão importante. sim. Bom, eu acho que sempre que a gente verificar que tem algo potencialmente relacionado ao desejo de morte, né, ao suicídio, a gente deve acionar, os pares, né, os parceiros, como eu falei que a gente vai falar em suicídio, a gente vai falar o tempo todo de rede, rede de apoio, né. Então eu penso que se a gente for pensar nesses lugares, né, assim, separados, assim, na escola, um professor que percebe esse comportamento diferente do aluno, esse professor ou um diretor, às vezes na educação física, né, qualquer manifestação que possa fazer com que a gente associe a isso, isso deve ser levado à coordenação da escola. Às vezes a escola tem um apoio de alunos, às vezes tem a supervisora, às vezes tem até um psicólogo na escola, né. Então eu acho que isso não deve ser ignorado ou dado pouca importância. Eu acho que deve-se dar importância aos comportamentos, diferentes que os adolescentes e crianças vão apresentando, né. E e em casa, né, como você falou, a gente já falou anteriormente, assim, além desse convite, né, de a escutar esse sujeito, né, a ter esse olho no olho e se colocar disponível, né, para junto achar uma outra solução, encaminhar para um atendimento médico, às vezes encaminhar para atendimento psicológico, né, assim, e fazer um acompanhamento, né, assim, mais de perto desse sujeito. A religião é um outro ponto importante. Se a gente for pensar, Leila, assim, tudo que é sobre estar vivo, né, assim, e faça com que você, mantenha e sustente um laço social com o outro,
é muito bem-vindo nesse lugar preventivo e de tratamento do sujeito. E daí a gente vai falar da saúde mental de uma forma geral, né? Então a gente tem a religião, que é um lugar, a gente tem a arte, que é um lugar, né? A gente tem o esporte, que é um lugar. Então, assim, socialmente, se a gente for pensar, culturalmente, né, assim, os sujeitos geralmente têm muitas possibilidades, né? Por isso que eu falo, assim, é sobre ampliar para esse sujeito a possibilidade, de estar aqui, né? E aí vai de cada um, depende de cada um. Não tem como eu dizer aqui de uma solução universal, não tem. A gente pode falar de algumas medidas, que eu acho que o que é universal é convidar a falar, é fazer com que esse sujeito fale. Agora, como ele vai se tratar, que forma que esse sofrimento dele vai manifestar, né? O que vai indicar o sofrimento dele, né? Para que tipo de área que a gente acha que vai ser mais eficiente para ele no caso, aí é da particularidade de cada um. E, por exemplo, a gente ouve, assim, eu falo de experiência própria como jovem. Eu, com 15 anos, eu tentei suicídio. Sim. Eu estava num momento muito delicado da minha vida, meus pais tinham acabado de se separar, eu sou a filha mais velha. Eu estava com uma sobrecarga muito grande para ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. E assim, no momento de dor dela, ela despejou tudo em cima de mim, me colocando como responsável por tudo que estava acontecendo. E eu não sabendo digerir nem lidar com aquilo tudo, principalmente porque eu tenho um apego muito grande com meu pai, porque eu sou a única filha mulher. Então, assim, é aquele negócio, né? O xodó de pai. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu estava tão saturada, porque, assim, a minha estrutura familiar também não é aquela estrutura mais ideal, né? Eu vim de um lar conturbado, meu pai era alcoólatra, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, então, assim, sempre foi tudo muito conturbado. Mas chegou num ápice, eu falei assim, não consigo mais. E como jovem, eu via tudo em lente de grau. Eu pensava assim, gente, eu não consigo lidar com isso. Isso não vai passar, essa dor não vai sumir. Então eu vou morrer que isso vai me deixar. Eu realmente busquei, através da tentativa, realmente assim, ter esse conforto, esse alívio, né, pra dor. Porque realmente eu via tudo com essa lente de grau, eu não conseguia enxergar por outra ótica. E assim, como você falou, a minha rede de apoio, os meus amigos, a escola foi fundamental também. Hoje o meu marido, né, que está comigo, foi uma pessoa também que naquela época já fazia parte dos meus amigos, que também me ajudou muito. A minha mãe, assim, ela entrou em choque. Ela, na verdade, ela não conseguiu agir quando ela soube que eu tinha, porque eu cheguei a escrever carta, me despedindo de todo mundo e tudo. A minha mãe, assim, ela só chorava. Ela não conseguia, lidar. Hoje, como adulta, como mulher, eu entendo e acolho também as dores dela, né? Ela fez o que ela podia com o que ela sabia, Uhum. da melhor maneira possível. E hoje eu compreendo isso. Mas naquele momento ela, assim, acho que sentiu a dor calada e ficou também na dela e não falou mais nada. E os meus tios vieram também, né, complementar essa rede de apoio e me dar o suporte que eu precisava. E eu consegui, né, ir vivendo esse processo, entendendo que os problemas eles vão e vêm. E era uma forma que eu ia ter que aprender mesmo, né, a lidar com eles, que hoje ia ser aquele, amanhã ia ser outro. Mas como tudo na vida passa, tantos momentos bons passam, os ruins também vão passar. E eu falo pra você que tá aí do outro lado, fico aqui também como reforço de alguém que também já esteve, sentindo essa dor que você tá sentindo, que também não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel, mas que precisou buscar na rede de apoio, precisei buscar em profissionais, em medicação, que às vezes muitas pessoas têm o preconceito de falar, eu vou ficar dependente. Mas se você tem um problema de saúde, um resfriado que seja, você precisa às vezes de um medicamento para tratar aquilo. Então, num primeiro momento, você talvez precise da medicação para te dar o suporte que você precisa até você se estabelecer e depois fazer aquele desmame, né? E deixando o remédio Uhum. para poder seguir por conta própria. E aconteceu comigo. Mas eu precisei viver esses processos. E ter essa escuta foi muito importante. Embora eu cheguei a ouvir também que a pessoa, quando ela quer cometer o suicídio, ela não fala, ela vai lá e faz. E é de uma ignorância, eu falo hoje, de uma ignorância tão grande e de uma crueldade, às vezes, você dizer isso,
Porque uma das formas que a pessoa tem de sinalizar é às vezes falando. Sim. E a forma também dela lidar com esse problema é falando, né? E aí a gente não pode menosprezar essas Sim, questões, assim. Ainda que seja, ainda que isso depois vai ser verificado que estava endereçado a alguém, que de fato, né, não era uma questão sobre morrer, que a gente, no entendimento último, a gente vai saber que de fato não é sobre morrer, mas esse sujeito que de uma certa forma flerta com isso, anuncia isso de alguma forma, ele precisa estar em cuidado. Né, ele precisa estar em cuidado, ele precisa evitar que ele fique sozinho. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar numa prevenção, né? E eu entendo também quando você fala, né, assim, desse desrespeito com o outro em dizer, né, assim, tá chamando sim, atenção, tá, né? É uma forma, talvez, ainda desajeitada de dizer que está sofrendo, de dizer que o sim. sofrimento está lá, né? Então, eu acho que é preciso levar a sério, né, essas manifestações, elas precisam ser levadas a sério. E tem um outro ponto que é importante dizer também, que algo que se previne também é evitar armas em casa, ou que esse sujeito esteja em ambiente que ele possa ter acesso a isso, as medicações ficarem disponíveis, né? Então, assim, tem algumas coisas práticas que você ajuda com evitar com que esse sujeito atente contra a própria vida. Porque, na verdade, se a gente for pensar nessa questão, né, da tentativa, eu pensei aqui na sua história, da tentativa de suicídio, assim, muitas das vezes o sujeito não tem coragem ou força para levar de fato até o final. Mas é aí que está a questão, a gente não pode contar com isso. Porque o seu deu errado. Bom, mas podia dar certo, né? Então a gente não pode negligenciar, subestimar isso, né? Assim, mas de novo. Tem sujeitos que ficam em repetição, né? Nas tentativas. Aí fala, não vou nem lá, porque de novo. Vá, cuida, fica perto, não deixa sozinho. Porque se o dar errado é o dar certo nessa hora. E aí basta Né? uma vez, né? É. Então a gente não tem esse cálculo, né? O sujeito pode achar que ele está com cálculo e ele pode errar, né? Então ele precisa ser cuidado, precisa estar atento, precisa ser acolhido, precisa ser escutado. E a gente tem políticas públicas, doutora Daniela, que ajudem, que apoiem. Eu sei que tem o 188, Sim, né? É o Centro de Valorização à Vida. Inclusive, se você em algum momento estiver em crise, precisar de suporte, precisar de ajuda, desse socorro, diz que 188. Eu sei que eles estão o tempo todo disponíveis para te auxiliar, para te orientar da melhor maneira possível até passar esse momento, né? Essa e é um crise. serviço muito eficiente, assim. E é interessante que a gente escuta de relatos e a gente vai acompanhando, né? Assim, que quando o sujeito liga, é como se ali isso que a gente falou mais cedo, né? Assim, é a última saída, né? Assim, e funciona, né? Assim, tem uma efetividade importante, assim. A gente tem, assim, se a gente for pensar em políticas públicas, a gente vai pensar nas esferas da educação, né? Na esfera social, da saúde, né? Então, eh, eu acho que a gente falou um pouco disso na nossa primeira Sim. conversa aqui, né? A gente aqui em Divinópolis, a gente tem o SUAS, né? Que é um serviço social, né? De atenção social. A gente tem os CAPS, que são serviços de saúde mental e que estão preparados para acolher as tentativas de autoextermínio, né? Assim, especificamente falando. E tem algumas escolas, assim, eu fico vendo que tem sido implantado, sabe, assim, de uma forma ainda muito rudimentar. Eu acho que a gente pode crescer mais nisso, a gente pode fazer uma coisa mais atuante nisso, né? Com profissionais, com especialistas, assim, dentro das escolas, promovendo uma conversa, em grupo, com os professores, com os alunos, né? Então, eu acho que a educação ela tem um papel assim, fundamental nesse processo de, de tratar esse assunto, né? De
de ter um lugar para esse sujeito poder falar. Acho que a educação, ela é um lugar importante, porque ela acaba sendo o segundo lugar que tanto quem está na escola, né, o adolescente ou a criança passa a maior parte do dia. Os programas de educação que o governo federal vem fazendo de ampliar o período do adolescente na escola contribui para a diminuição disso, né, da tentativa de autoextermínio. Tem um programa social que foi feito, aquele do pé de meia, aonde há um incentivo de colocar esses adolescentes mais na escola. Também a gente consegue associar uma diminuição de taxa a partir do programa. Então, assim, tem bastante iniciativas, né, tanto municipal, a nível estadual e federal. Mas, no meu entendimento, precisa ser mais atuante, sabe, assim. Precisa chegar mais nessas instituições, assim, a quebra desse preconceito, né. De entender que para a gente falar sobre suicídio, a gente vai precisar de falar sobre sentimento. E, ainda a gente vê, igual você mesmo falou, sobre essas pressões, né, de fazer uma performance, de a gente vê o tempo todo, principalmente hoje, né, com esse acesso das redes, as pessoas mostrando estarem bem o tempo todo, né. Então parece que, assim, até aqueles que mostram diante de algum momento uma certa fragilidade, a fragilidade dele ainda parece que tá melhor do que a minha, não é? É. A gente vê muito disso. Então, assim, acho que principalmente a gente evitar se comparar com o outro, né, uma saída, assim, muito legal pra gente poder tentar seguir, porque cada pessoa tem um caminhar, né, tem uma história. É um desafio para essa vida nossa de internet, né, Sim, das redes sociais hoje, assim. Eh eu acho que o adolescente, principalmente, eu costumo dizer, assim, que eles experimentam, assim, um intervalo, né, assim, no vácuo, aonde o que era referência infantil por muito tempo funcionou, esse outro que falava sobre ele, o que que ele sim, era, como que ele era, né. Quando ele chega na adolescência, a transformação do corpo, né, ele perde um corpo infantil, ganha um corpo novo que vai exigir dele outros modos de fazer laço com o outro, outras né, posturas, e ele não pode ainda acessar os recursos que a vida adulta tem. Então eles ficam nesse vácuo aí, né, e aí é um momento tentando se encontrar. de muita invenção e aonde também ele, de uma certa forma, fica uma presa fácil para isso que está do outro lado da tela, né, porque nesse tempo de não saber de mais o que que é e o que que vai ser, tem um monte de oferta na internet hoje do que pode ser, do que tem que ser, de como que tem que ser, né, então, trazendo aquele termo novamente, né, então, assim, de uma forma muito alienada, sem se separar do outro, sem entender o que que é sobre ele, o que que é sobre o outro, né, eles acabam entrando, na onda aí, né, vamos dizer. E um lugar que a internet hoje, as redes sociais ocupa, é um lugar muito ditador também. É um lugar aonde exige que esse sujeito, como você mesmo trouxe, eh, esteja satisfeito o tempo todo, seja feliz o tempo todo, esteja bonito o tempo todo. Então, eles acabam experimentando uma certa ditadura também, sabe, assim, desse ter que ser. E isso é muito cruel com o jovem, né, assim, com a gente adulta, a gente já Sim, experimenta algumas, né, desconforto com isso, para eles ali que estão, tentando formar algo que é sobre si, né, assim, vem um outro dizer para ele o que que ele tem que ser, né. E esse tem que ser para o adolescente, ele traz uma questão que é uma ilusão de pertencimento, que é o que todos nós buscamos de uma certa forma, a gente sempre busca pertencer a alguma coisa, né, assim. E nessa perda desse lugar em casa com os pais que a adolescência passa, ela precisa pertencer. Então as identificações com o grupo são muito bem-vindas, é importante isso. Só que, às vezes, o modo como a coisa vem se apresentando hoje, né, vai mudando a subjetividade, vem trazendo sofrimentos, né, porque depois é difícil do sujeito se separar disso. não sentiu o vazio, a Não sei, solidão. o desamparo, né, assim, um certo desamparo que eles experimentam. E vem o outro, o esse esse capitalismo aí, né, essa oferta
esse tanto de objeto, né, assim. E é uma promessa enganosa, né, assim. Sim. Na hora que o engano aparece, muitas vezes eles não estão preparados para lidar com isso. Aí a frustração vem mais forte, Bem né. mais forte. E aí, Então, muitas vezes o suicídio aparece como uma enquanto uma resposta, né. solução, né, Sim. para isso que fica insuportável para o sujeito. Então, assim, como sociedade, doutora Daniela, o que que a gente pode fazer para contribuir? É para uma qualidade melhor de saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, né, dos nossos indivíduos como um todo, das pessoas com as quais nós convivemos. Quais seriam as medidas práticas, né, como sociedade, para a gente poder não só trabalhar, a prevenção, mas também a manutenção, vamos dizer assim, né, Olha, durante todo o tempo. aham. Não sei se eu vou conseguir te responder não. Mas assim, eu a partir das experiências, das leituras, né, assim, que a gente vai fazendo, dos contatos com os próprios jovens e com os adultos também, e eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, fortalecer a cultura, porque ela é um lugar de identificação de afeto, é um lugar aonde você experimenta o outro falar da sua dor, da sua alegria, de uma forma que eu acho que só a arte consegue representar. Então, isso dá um lugar de saúde para o sujeito. Eu acho que o esporte é, assim, uma solução fantástica. Ele faz com que esse corpo experimente outras sensações, né? Sim, E não só essa do tédio, essa coisa do sofrimento. É, eu, eu entendo assim que cada um, eu acho que se a gente consegue, dentro da nossa casa, num lugar micro, né, aceitar esse sujeito com essas com essas, como é que a gente vai falar? Com isso que fica fora, com isso que não encaixa, com isso que não está harmônico, com isso, com a tristeza dele, com o sofrimento dele, se esse sujeito começa a experimentar dentro de casa, ele ser aceito com isso, sem isso ser associado a um fracasso, a gente vai começar a transformar, uma transformação em cadeia, eu sim, penso assim, né? Então, eu acho que tem um lugar menor que isso pode ser feito, que a gente colhe efeito num lugar maior, sim. que é quando chega lá no social. Eu vendo você falar durante a nossa conversa, me vem muito assim, em mente a palavra empatia. Sim, É de se colocar realmente no lugar do outro, a ponto, assim, de sentir a dor do outro, né. E eu ouvi há um tempo atrás que se a dor do outro não dói em você, então o seu problema ou a sua doença é maior do que a dele. a A gente gente tem que a ter essa gente tem que ter um empatia. cuidado com as redes sociais hoje, da gente no que a gente vai vendo tudo o tempo todo, toda hora, e muito. Então a gente vê muita violência, a gente vê muito distrato, a gente vê muito preconceito, e a gente não pode perder a indignação. Eu acho que tem algo que a gente não pode perder, que humaniza a gente, Sim, é a gente sentir essa indignação por aquilo que é sobre a destruição do outro. Então eu acho que de fato, assim, isso é algo que a gente precisa dar conta de preservar, sim. né, e não normalizar, né, a violência, não normalizar, a eliminação do outro, né. Eu acho que isso é uma questão de saúde, mental, social, né, se a gente for pensar. É uma preservação do outro e a nossa, né, Sim, como um todo. sim. Eu acho que esse papel nosso, enquanto comunicadores, de pessoas que, por exemplo, eu, né, uso ali, eu tenho uma voz ativa no rádio, eu tenho aqui agora, uso as redes sociais também para compartilhar muitas das vezes coisas nesse sentido, de dar esse alerta, de chamar atenção para as pessoas sobre esse cuidado, e eu acho que é esse movimento que a gente tem que seguir. Eu acredito muito nele. Da gente poder realmente, assim, permitir o outro expor as vulnerabilidades dele, as dores dele, acolher, principalmente, e realmente se colocar no lugar dele e sem, né, tentar dar esse consolo, esse conforto que aquela pessoa precisa. Porque conforme eu falei, né, do meu caso, eh, como eu tive esse sustento, esse apoio, eu consegui progredir, né, e é o que vai fazer diferença para muitas pessoas. Eu consegui ter essa rede de apoio. Às vezes a pessoa não tem essa rede de apoio.
né, Mas então ela pode ser construída, sim, né, ela pode ser construída. ela não tem às vezes ali de imediato, né, mas É, ela consegue ela pode ser construída. construir essa Isso é rede. importante, assim. E o que a gente falou, né, é sobre possibilidades, Sim, né. E aqui a gente tem, né. com certeza. Eu queria que você falasse, né, pra gente fechar, deixasse a respeito do livro Ah, vou falar do livro. e deixasse um recado, né, para quem está acompanhando a gente, que se porventura está aí nesse momento de angústia, não consegue realmente encontrar a saída para a dor, o sofrimento que está vivendo. Quais que são, né, as suas palavras para essa pessoa? Mas primeiro vamos no livro. É. Bom, eu escolhi esse livro para trazer ele aqui hoje. É ali que eu mostro? Uhum. Ele foi organizado pelo Gilson Iannini, que é um expoente da psicanálise hoje, assim, eu diria que no nosso tempo ele tem uma produção, assim, importante para nós, inclusive ele participa da última tradução da obra do Freud, assim, que a gente Olha, entende que tem um rigor teórico, assim, que a gente não tinha nas outras, né, traduções. E ele conseguiu trazer aqui, fazer um compilado de escritas de autores importantíssimos sobre o suicídio. E é uma leitura gostosa, não é uma leitura tão técnica, apesar de ser da psicanálise, mas sim, não é uma leitura muito técnica, e traz visões assim que eu acho que amplia o nosso modo de entender, de, a gente aproxima mais da coisa, e aí amplia os recursos da gente para lidar. sim, Né? Então, assim, é uma indicação, eu acho que é um livrinho de bolso, você pode levar na bolsa, você lê em qualquer paradinha que você tiver, você lê. Então, ótimo, eu queria, né, sugerir a leitura. Eu acho que ajuda muito. excelente. E sobre a mensagem, né, para as pessoas que às vezes estão em sofrimento, não conseguiram ainda, né, falar com o outro, dividir isso com alguém, ou falar sobre isso com alguém, né? Faça uso dos recursos que você tem para contar com o outro. Né? Hoje a gente tem as redes sociais, que é um ponto de encontro com o outro, que pode ajudar esse sujeito. Se ele não consegue falar, ele pode escrever, né? Ele pode mandar a mensagem, mas não deixe de ir até o outro. Quando a gente vai até o outro, a gente sempre amplia as nossas possibilidades. Né? E eu acho que tem um ponto assim, importante que a gente não pode perder de vista, é que tem sempre alguém que ama a gente. Eu acho que é preciso acreditar que tem sempre alguém que ama você, né? Que está disposto a, junto com você, construir saídas melhores para o seu sofrimento. Excelente. É isso. Doutora Daniela, passa para o pessoal as suas redes, né, de contato, como que a pessoa, né, se precisar entrar em contato com você, até mesmo para um atendimento mesmo, né, Uhum. clínico, como que pode fazer? É o meu WhatsApp, né? Meu contato é 37 9927 6472. E rede social hoje é o Instagram mesmo, né? Que é Daniela Gontijo de Souza. Ótimo. A gente deixa também, né, linkado no vídeo para o pessoal poder encontrar e ter um maior acesso com mais facilidade a você. Muito, muito obrigado mesmo por vir falar conosco, trazer uma clareza maior para esse assunto, esse acolhimento, né, tão necessário e de um assunto que, embora delicado, é tão importante da gente falar, Eu para nossa agradeço a sociedade. oportunidade, né? Acho que você falou disso antes, né, Leide? Assim, Sim, o que que a gente pode fazer? E eu acho que estar aqui é um poder fazer, sim. né? Eu agradeço participar disso. É a forma que a gente tem de contribuir positivamente, né, Sim, na sim, sim. prevenção. E vem os efeitos, né? Com Assim, certeza, é o que a gente espera. é. Obrigado, viu? Obrigada. Até Por mais mais. uma vez prestigiar a gente aqui com a sua presença. Obrigada. E para você de casa, reforço mais uma vez o número 188 do Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas. Então, se você precisa, no momento de angústia maior, de dor, de sofrimento, que está realmente com esses pensamentos, ligue 188. E reforço também para você que o nosso episódio, ele não descarta a necessidade, se você está passando por um momento dessa dor profunda, a ajuda de um profissional. Então, procure realmente essas ajudas, né? Através dos meios que a doutora Daniela falou, através do telefone dela também, que foi dado aqui para você também entrar em contato para fazer, né, uma análise clínica, ter essa ajuda que é tão importante e tão necessária e seja dada de perto, né, para que você tenha a acolhida necessária.
E eu deixo também de forma pessoal, né, como eu disse aqui, o meu testemunho de alguém que viveu uma dor tão grande e não conseguia enxergar a saída para você, realmente que você consiga se ver por outros olhos. Se nesse momento a sua dor é tão grande que você não possa ver o seu valor, se veja pelo valor daquelas pessoas, como a doutora Daniela falou, que ama você. Você é um ser único, né? Especial. Nem aqueles que são gêmeos são iguais. Então, você tem as suas particularidades também, tem as suas qualidades. Se você não consegue vê-las agora, veja por olhos de outra pessoa. E entenda que viver realmente sim vale a pena, com todas as suas algúrias, todas as suas dificuldades. A gente tem um caminho lindo para trilhar aí, mas você vai só conseguir enxergar esse caminho se você viver. É dando seguimento à vida que você vai conseguir realmente ver tudo isso. E eu te garanto que isso vai acontecer porque aconteceu comigo, tá? Eu espero que, de verdade, do fundo do coração, que eu tenha te ajudado um pouquinho, compartilhando a minha história, a gente falando desse assunto que é tão importante com você. E te convido para estar presente no próximo episódio. A voz é minha, mas a conexão é nossa, o crescimento é nosso, como um todo, como sociedade. E é o que a gente espera, realmente crescer juntos, evoluir juntos para um mundo melhor. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.